Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também tá bem. E hoje estamos aqui para mais uma aula de cidadania, certo? Ou filosofia, certo? É a mesma coisa, porque os dois trabalham sobre nós, seres humanos, sobre sentimentos, sobre sensações, sobre evolução, certo? Evolução nossa, do nosso ser, do nosso crescimento. Então, relembrando um pouquinho sobre o que nós estávamos falando nos assuntos da apostila, falamos muito sobre liberdade, sobre respeito, certo? Sobre ajuda ao próximo, respeitar o próximo, respeitar a opinião dos outros, certo? Sem ficar bravo, sem brigar, sem xingar. Por quê? Porque todos nós somos livres, todos nós temos escolhas, certo? E como uma pessoa tem uma opinião diferente da minha, eu não vou brigar com ela. Eu preciso ser justa, eu preciso respeitar a opinião da outra pessoa, a vontade da outra pessoa, a escolha da outra pessoa, certo? Então, assim, a gente tem que lembrar que à medida que a gente vai crescendo, certo? A gente vai tendo muitas experiências. Nós vamos passando por algumas coisas diferentes das outras. Enquanto a gente é pequeno, tudo bem, certo? A gente já vai conhecendo algumas coisas, a gente vai entendendo outras coisas. E quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. A gente vai entendendo as coisas que a gente não entendia quando a gente era pequeno, certo? Então, assim, tudo na nossa vida, ela vai mudando, nossas ideias vão mudando, nossos pensamentos vão mudando, nossas vontades vão mudando e vão se transformando, certo? Imagine, quando a prof começou a estudar, eu queria ser dentista, eu não queria ser professora, eu queria ser dentista. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, fui entendendo algumas coisas e fui me conhecendo, porque a gente precisa se conhecer, certo? E aí eu vi que eu não queria mais ser dentista. Eu queria era ser professora, eu queria ensinar, eu queria dar aula, e eu tive essa liberdade para escolher, certo? Então, todos nós temos essa liberdade para escolher. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo algumas coisas, a gente vai se transformando, certo? Então, as coisas não são mais iguais de quando a gente é criança e depois quando a gente é adulto, certo? Então, nós precisamos aprender a ter respeito pelas outras pessoas, respeito pela opinião das outras pessoas e respeito por nós mesmos, pelo que a gente quer, por aquilo que a gente gosta, por aquilo que a gente tem vontade e por aquilo que a gente pensa, certo? Então, os nossos pais, eles são muito importantes para a gente, porque eles vão dando conselhos, vão falando para a gente algumas coisas que às vezes a gente não entende, mas que mais para frente, quando a gente crescer um pouquinho, a gente vai entender, porque os pais da gente só querem o nosso bem, certo? Então, tudo isso a gente tem que entender, e a gente tem que respeitar as opiniões dos outros, certo? Falando em liberdade e responsabilidade, porque a gente tem que ter responsabilidade em fazer as coisas para o nosso bem e para o bem das outras pessoas, a gente entra num assunto que é de um filósofo, que era o Paul Sartre, certo? Então, nós vamos voltar aqui um pouquinho na nossa apostila, onde a gente fala sobre o Paul Sartre, certo? O prof vai colocar aqui a apostila, que está aqui, refletindo sobre o filósofo Sartre. Existia um filósofo francês que se chamava John Paul Sartre. Ele era muito inteligente e ele pensou bastante sobre o assunto que estamos discutindo, a liberdade. Para ele, as pessoas são livres para escolherem absolutamente tudo o que quiserem, mas são
inteiramente responsáveis por suas escolhas. Sim, gente, nós temos o livre-arbítrio, certo? Que a gente pode escolher aquilo que a gente quiser. Só que, às vezes, se eu escolho alguma coisa que não é boa para mim, eu vou ter que ser responsável por isso, certo? Ou seja, não significa apenas escolher e fazer o que dá na telha. Não. Sartre também acha que é necessário arcar com as consequências dessas escolhas, certo? Por exemplo, vocês sabem que o fogão é quente, tem fogo, mas você quer colocar o dedo lá no fogão quente? A escolha é sua. Então você vai lá e coloca o dedo no fogão quente. O que acontece? Vai se queimar. Você vai aguentar com a dor? Você vai ter que aguentar, porque você teve a escolha de não colocar, mas você quis colocar. Então, essa responsabilidade de ter que aguentar a dor foi sua, porque você escolheu, certo? Por exemplo, quer esbanjar o uso da água do planeta? Você é livre, né? Quer ficar lá esbanjando, deixando água, a torneira aberta? Tudo bem, mas será que as pessoas estão preparadas para não ter água? Certo? Porque quem esbanja água vai ter que economizar depois. Então, por isso que ele fala, as pessoas são livres, mas precisam ser responsáveis pelas escolhas. Se essas coisas acontecerem, pode ser que a sua atitude livre, em um primeiro momento, traga sérias consequências, certo? E, aos olhos de Sartre, nós somos responsáveis por todas as nossas escolhas. Nós somos livres, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Por exemplo, ele diz aqui: você pode escolher não estudar para uma prova. Pode, afinal, você é livre. No entanto, se você não estudar, você vai ter uma nota baixa, certo? Vai ter bronca dos pais. E depois, se a gente não estudar durante o ano, vai ficar em recuperação. Se ficar em recuperação, vai ter que estudar mais ainda. Então, olha, é uma escolha. Eu podia ter estudado. Mas eu não quis. Aí vai ter que ficar em recuperação e estudar tudo de novo. Então, são escolhas, sabe? Então, assim, ó, a responsabilidade é nossa, certo? A gente é livre, mas a gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas. A teoria de Sartre pode parecer muito dura, mas diz muito sobre a realidade. Ela nos torna responsáveis pelo que vivemos, certo? Então, nós estamos conversando sobre a liberdade, sobre as teorias de Sartre. Aí tem um artigo 15 na Constituição que diz: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. Esse artigo está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a criança e o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, certo? Porque é o processo de desenvolvimento. Não é porque é uma criança que as pessoas não vão respeitar, que as pessoas não vão dar liberdade a elas. Crianças também têm liberdade e crianças também podem escolher, certo? Mas elas têm que lembrar que elas têm responsabilidade, certo? Então vamos lá. Sartre e o mundo em que vivemos. Você já parou para pensar em como as teorias de Sartre têm relação com questões referentes à preservação da natureza, ao consumismo, às nossas vidas? É tudo realmente muito interessante. Então, vamos ter que pensar sobre essa teoria, certo? Vamos ver as ideias que Sartre diz. Sartre e a preservação da natureza. O que podem nos ensinar sobre a preservação da natureza? Gente, nós estamos estudando isso em ciências e geografia, sobre os problemas urbanos que a prof acabou de explicar novamente, certo? A gente precisa preservar a natureza. Como é que os filhos de vocês, quando vocês crescerem, casarem, tiverem filhos, como é que vai estar a natureza, será até lá, se as pessoas não estão cuidando? Então, tudo isso a gente precisa pensar, certo? E aonde a gente aprende? A gente aprende com os nossos pais, a gente aprende com os nossos avós, aprendemos
com os nossos professores e com os nossos amigos. Assim que a gente aprende sobre a preservação da natureza. E não é só aprender, nós temos que ensinar as outras pessoas, certo? Mesmo sem ser um professor, mas a gente ensina. Como? Conversando com as outras pessoas. Sartre e o consumo exagerado. O que as ideias de Sartre têm a ver com a nossa sociedade consumista? O que acontece? As pessoas pensam muito em comprar, em comprar, em comprar, certo? E aí elas esquecem de uma coisa muito importante, que é o conversar com as outras pessoas. É o estar perto de outras pessoas. As pessoas gastam dinheiro em celulares, em computadores, e aí cada vez que eu pego o meu WhatsApp e vou conversar com uma pessoa, eu estou conversando com ela através da internet. Eu não estou conversando com ela aqui, pertinho, criando um vínculo, porque cada vez que eu converso com uma pessoa de pertinho, eu dou um abraço nela, eu sinto o cheiro dela, certo? Eu não tenho vínculo. Então, as pessoas estão tão preocupadas em gastar o dinheiro para ter essas coisas que esquecem do mais importante, que é o vínculo, certo? O abraçar, o beijar, o fazer um carinho, o olhar no olho da outra pessoa, ver se a outra pessoa está triste ou não. Então, as pessoas perdem isso. Por quê? Porque elas só querem comprar, comprar e comprar, e não pensam na outra parte, que as pessoas precisam de atenção, certo? Então, o consumo está exagerado, certo? Sartre e a minha escola. De que maneira podemos aplicar essas ideias em nossa escola? Podemos aplicar elas com projetos, conversando com os alunos, mostrando para os outros, não importa se é só da minha sala, posso conversar com os outros alunos das outras turmas, jogar bola com eles, manter esse vínculo, explicar sobre o porquê é importante jogar lixo no lixo, o porquê de separar o lixo, o porquê de não quebrar as plantas, certo? Então, desta forma que a gente pode trabalhar isso na escola, certo? Sartre e a minha própria vida. E em nossa vida, como a gente pode aplicar essas ideias? Crescendo, amadurecendo e outra coisa muito importante, pensando. Eu preciso pensar. O que adianta eu estudar, eu saber as coisas, se eu não paro para pensar? Então, a gente precisa pensar na nossa vida, pensar na vida que a gente quer ter, como é que eu quero ter a natureza, como é que eu vou conseguir preservar a natureza se muitas outras pessoas estão destruindo? Então, a gente precisa pensar nisso, certo? E claro, e a gente precisa lembrar, certo, que as pessoas são livres, mas que elas têm responsabilidade, certo? E a gente precisa perceber isso. Se eu vou lá jogar o lixo no rio, eu estou pensando no bem do outro? Não. Eu estou piorando a minha vida e a vida do outro, porque eu estou causando a poluição. Então, eu preciso perceber essas coisas, certo? Que tudo isso é importante. Se as pessoas cortam uma árvore, elas estão tirando o oxigênio de milhares de pessoas, certo? É só um pouquinho? É só um pouquinho que elas tiram de oxigênio. Mas quantas árvores são tiradas? Muitas. Então, acaba o quê? Afetando o nosso oxigênio, certo? Então, isso é muito interessante, certo? Essa ideia da gente filosofar, a gente precisa ajudar a termos pensamentos melhores sobre as nossas vidas, certo? Por isso que o Sartre vem. Porque é por meio dessas teorias, dessa filosofia do Sartre e de outros filósofos, que a gente pensa diferente, certo? É uma missão muito bonita desses filósofos, porque eles precisam o quê? Fazer a gente pensar, certo? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês.
a questão da liberdade, certo? Para a gente poder dar continuidade no nosso assunto, que agora só falta um pouquinho para a gente terminar o assunto de cidadania, eu trouxe o Sartre de novo para relembrar. A prof vai passar, deixa eu tirar aqui, para eu voltar a falar com vocês. Cadê? Voltei, certo? A prof, então, vai deixar uma atividade no Que Mágico, onde vocês terão que fazer, responder algumas questões, ler um texto sobre liberdade e responder algumas perguntas e postarem para mim lá no Que Mágico de novo, certo? Eu vou colocar essa atividade como uma atividade avaliativa, ela vale nota. Então, façam bonitinho, bem direitinho, tá? Que a prof vai estar avaliando essa atividade. Então, vou colocar lá no Que Mágico para vocês, certo? E vocês me devolvem na data de entrega que a prof colocar lá, certo? Essa atividade vocês podem imprimir, sim, tirar foto e postar no Que Mágico, ou vocês podem responder essa atividade no Word, certo? Pega a atividade, baixa no computador e completa escrevendo no Word e depois só coloca em anexo para a prof lá, certo? Então, é isso, gente. Hoje a aula de cidadania foi um pouquinho mais curtinha, porque nós temos pouco assunto agora para terminar a apostila, certo? E ficamos por aqui, então. Então, até a próxima aula. Se cuidem e, ó, beijos para todos.